Olá, família sagitariana, seja muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Faremos a previsão para o coletivo do signo de Sagitário. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também o vídeo do seu ascendente, lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, nós iremos analisar 3 casas. Após a análise destas 3 casas, nós iremos trazer o anjo cabalístico de número 17, Lauviá, que irá reger energeticamente essa leitura. Espero que nesta mesa tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você, sagitariano, um presente para você, sagitariana. Bem, na casa 1, na energia do presente, nós temos a carta do 8 de espadas. Na casa 2, na energia do passado, acontecimentos do passado, que irá influenciar o presente, nós temos o eremita, o arcano maior de número 9. E na perspectiva de futuro, acontecimentos futuros, nós temos o mago, o arcano maior de número 1. Gratidão. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Sobre o 8 de espadas, nós temos a carta da estrela, o arcano maior de número 17. Ainda nessa energia, temos também o 3 de paus. Sobre o eremita, nós temos a carta do 8 de paus e também a energia, a vibração do 9 de paus. E na perspectiva de futuro, ou acontecimentos futuros, sobre o mago, nós temos um rei de espadas e também a carta, né, do pendurado, o arcano maior de número 12. Gratidão. Bem, sagitariano, sagitariana, nós vamos utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já, eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Sobre o 8 de espadas, nós temos a carta do navio. Sobre o eremita, nós temos a carta. E sobre o mago, nós temos a carta do urso. Bem, sagitariano, sagitariana, a energia do presente ela será regida por um 8 de espadas. O 8 de espadas está sobre a perspectiva do navio, que traz aqui um processo de muito movimento, mas que para fazer esse movimento em direção a um objetivo, meta e intenção, é como se você tivesse que fazer por si, não esperar pelas outras pessoas, que aí as coisas tendem a fluir. Até porque é como se houvesse uma dificuldade aqui de enxergar uma saída ou uma falta de clareza sobre os teus próprios desejos. Isso traz uma certa sensação de prisão, até mesmo de insatisfação dentro do relacionamento, e aí você quer uma perspectiva de mudança. Às vezes, possa ser que você esteja se sentindo... esteja aqui numa situação, né, uma sensação que lhe causa dor, sofrimento, mas que na realidade você tem o poder de mudar a sua realidade nas suas mãos. Então, é como se você se sentisse impotente
e aí você espera pelos outros, só que o tarô diz aqui que nada e nem ninguém fará por você. Você precisa quebrar essas amarras, né, que te prende, tirar essas vendas do teu campo mental para que você possa aqui fluir, né, e fluir em direção às novas perspectivas. E esse novo também pode ser de cunho profissional, material, enfim, adeque o que eu estou falando à sua realidade. Porque nós temos a estrela e nós temos também o 3 de paus. Então, você precisa estimular a construção de um sonho e ir em direção a esse objetivo. Então, é chegada de novas oportunidades, mas precisa pensar adiante, precisa fazer planos para o futuro. Então, é um trabalho, né, por conta própria, também dando lucro. Você tem que pensar nessa perspectiva, se essa for a sua intenção de empreender, onde você tem aqui uma importante visão, mas que de fato você precisa pensar de forma grandiosa, porque você estará aqui liderando outras pessoas. Então, a necessidade de paciência, de perseverança, de sair um pouquinho, né, como eu disse anteriormente, desse platô, para que você possa manifestar, materializar os teus objetivos. A cura, a renovação, a paz e a harmonia. Para aqueles que têm aqui uma necessidade de se aprofundar um pouco mais em terapias alternativas de espiritualidade, assim o faça, porque você vai encontrar o caminho. Então aqui é muita esperança, muita luz, né? A carta da estrela. Tem um convite para que você seja mais autêntico, autêntica e aberta, né? Com o parceiro, ou aberta com a parceira. Então é renovação e inspiração. E há uma proteção do plano espiritual aqui, né, sobre você. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Sagitário. Na casa 2, na energia do passado, acontecimentos do passado que irão influenciar diretamente o presente, nós temos o eremita e a carta. A carta é um aspecto de comunicação, assim como o eremita. O eremita também é uma carta que está ligada diretamente a esse processo de fala, de comunicação, mas é uma carta que requer silêncio, né? A comunicação ela precisa ser feita com sabedoria, apreciar aqui momentos de solidão, voltar-se um pouco mais para dentro, para você irradiar a tua luz na escuridão. Então, assim como o eremita, a carta da estrela traz essas questões profundas ligadas ao aspecto da cura e das terapias, até porque é uma carta que representa um pouco mais a introspecção e a meditação. Esse ficar em silêncio é para que você expanda a tua luz onde há escuridão, ou a orientação que virá de dentro de você através do teu aspecto intuitivo. Então você precisa irradiar a tua luz. Mas é uma necessidade aqui de focar um pouquinho mais em você, olhar para dentro, porque nós temos aqui uma verdade espiritual e essa verdade espiritual ela vai seguir como norte, como uma bússola para ti. Então, se comunicar, se expressar e se conectar um pouco mais profundo ou profundamente, né, com as questões de cunho espiritual. Então, até porque nós temos o 8 de paus e o 9 de paus. E o 9 de paus traz essa perspectiva, né, do guerreiro ferido, perdão, do guerreiro ferido. Então é uma energia também de perseverança, assim como o 3 de paus. Mas essa perseverança ela está ligada diretamente à força de vontade. Então o tarot está pedindo para você nunca desistir. Apesar da perda, da injustiça, é conservar a sua energia para os momentos oportunos. Até porque aqui você não terá trégua, descanso. Então, às vezes a gente precisa sair de uma situação que nos causa dor, nos causa sofrimento. E há objetivos, metas e intenções do passado que não se materializaram, não se concretizaram, porque nós falamos especificamente para as pessoas erradas.
e o tarot está pedindo para você rever e colocar os teus objetivos, as tuas intenções em movimento. Mas para isso, volto a repetir, precisa pensar de forma grandiosa, porque aqui nós temos mudanças rápidas, segura, comunicação clara, né? É disposição aqui para que você possa materializar e concretizar um objetivo. Então, liberdade de pensamentos, de desejos, onde você coloca aqui ou revisita um projeto do passado para que ele possa se materializar no presente. Então, é sucesso. Então, aqui também pode representar uma nova paixão que pode surgir de forma inesperada, intensa, ou conexão instantânea com alguém, né, ao qual você já conhece ou já teve aqui uma conexão no passado. Então, o tarot traz essas perspectivas. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Sagitário. Na casa 3, na perspectiva de futuro, nós temos o mago e também a energia, né, do urso. Mas se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição do vídeo tem um link, né, para o meu WhatsApp, como vai aparecer aqui em algum local da tela, o número do meu WhatsApp. Eu teria o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano. Bem, o mago traz uma perspectiva de manifestação. Então, é você manifestando os teus objetivos ou estimulando aqui grandes mudanças. E o tarot está dizendo que você possui todos os recursos necessários. Você sabe aqui como manipular e controlar uma situação, até porque o mundo espiritual ele está sendo refletido no mundo terreno. Então, é a canalização do divino através das suas vontades, através dos teus recursos, dos teus objetivos. Mas aquilo que você quer manifestar, seja ligado às questões afetivas, materiais, o campo do intelecto ou uma ação, ela precisa ser feita um pouco mais em silêncio, porque a energia do urso é a energia do amigo falso. Mesmo que essa pessoa esteja distante de você, ela acaba aqui externando essa energia ou vibrando de forma negativa, e isso impede a manifestação e a concretização de um objetivo. Tem um objetivo, tem uma meta, tem uma intenção, guarda um pouco mais em silêncio, até para que você possa manifestar os desejos do teu coração. E o tarô, por incrível que pareça, traz uma energia masculina. Então tem que ter cuidado aqui com alguém que esteja ao seu lado, um rei de espadas, tem que lidar aqui um pouco mais com estratégias, com táticas, planejar adiante para que você possa estar no controle, porque até então você estará lidando com alguém frio, insensível, e você precisa colocar os teus planos em ação. Então esse rei de espadas é como se você fosse solucionar enigmas ou esclarecer uma confusão com um olhar transparente, né, entre você e um masculino. Então, volto a repetir, alguém frio e insensível, que você tem que ter aqui um certo cuidado, porque essa pessoa é como se ela fosse aqui, de certa forma, trazer uma perspectiva de bloqueio em relação às tuas metas, às tuas intenções, aos teus objetivos, como eu disse anteriormente, através aqui da energia da manifestação do mago. Então tem que ter aqui um certo cuidado com briga e com discussões e com energia densa sobre você. Até porque o tarot traz o pendurado, o arcano maior de número 12. E o pendurado é um período aqui de reflexão, de sacrifício, avaliar, né, estas relações, principalmente se essas relações forem aqui um pouquinho negativas, né? O pendurado é uma energia que sempre pede uma pausa para que você possa refletir sobre as coisas que estão acontecendo à sua volta. Por exemplo, se há uma conexão aqui, uma relação infeliz entre você e esse masculino, então o pendurado aqui traz como única opção encerrar essa relação, colocar um ponto final, porque é como se houvesse um sentimento de aprisionamento, de insatisfação e de mágoa dentro dos relacionamentos, só que às vezes a gente foca na mudança
dessa outra pessoa, só que essa outra pessoa não vai mudar. Então é preciso pausa das suas atividades, olhar um pouquinho para dentro, como nós estávamos falando, para que você possa enxergar um plano mais amplo. Essa energia diz que há problemas à sua volta, mas mesmo tendo problemas à sua volta, há muita luz e muito brilho sobre você. Tenta olhar as coisas sobre um outro ângulo, sobre uma outra perspectiva. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo, né? Do signo de Sagitário. O anjo que vai reger energeticamente esta mesa é o anjo de número 17, Lauviá. O salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 8, e a mensagem diz o seguinte: se estiver se sentindo oprimido, perturbado, psicologicamente, triste, dormindo mal, invoque a ajuda desse anjo. Tranquilize-se ouvindo músicas, leia bons livros de autoajuda, pratique afirmações positivas, assim você poderá conseguir o que quiser. Lauviá, anjo de número 17, o salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 8. Sou extremamente grato a você por assistir até aqui, por ter deixado o seu like, o seu comentário. Isso é de grande importância para nós. Recentemente nós postamos um vídeo lá no outro canal. Se possível, se inscreva, dê uma passadinha lá, deixe o seu comentário, para que a gente também possa manter esse canal de tarô em movimento. Então, um canal depende necessariamente do outro e vice-versa, e eu peço lá o seu apoio para que a gente possa também produzir mais conteúdos no outro canal. O link vai ficar aqui na descrição do vídeo, como vai aparecer aqui na tela. Desde já, gratidão por você assistir até aqui, paz e muita luz. Namastê, beijos em seu coração e a gente se vê em breve.